Estamos de volta com mais um bloco, na verdade, nosso último bloco aí, né, do Missão Saúde na TV, e com a psicóloga Lanúzia Lobo aqui, discutindo, né, o tema saúde emocional em tempos de crise. E antes do bloco, nós fizemos uma pergunta para ela, né, relacionado a essa questão online. Quem não tem, né, essa forma de terapia online, o que pode fazer? Então, Dharmina, quem não tem condições, acesso a poder ter uma terapia ou uma psicoterapia com um profissional de forma online, é importante você conseguir estabelecer dentro dos seus vínculos afetivos e de relacionamento, você conseguir identificar quem são aquelas pessoas com quem você pode contar, com quem você pode se aproximar, conversar, falar das suas angústias, das suas emoções. Tem que ser uma pessoa, claro, que você confie, que você se sinta tranquilo para poder conseguir falar. E é muito importante, pela fala, a gente expor as nossas emoções, e isso transforma muito a nossa condição e a nossa saúde mental. Então, identifique quem são essas pessoas com quem você pode contar, pessoas que você pode, em quem você confie, para você conversar com essas pessoas, se abrir, escutar às vezes uma palavra ou até mesmo o desabafar já muda muito o nosso estado emocional. Ajuda a gente a conseguir minimizar todo aquele caos emocional que às vezes a gente está sentindo. Então, se você tem um amigo, um pai, né, ou uma pessoa, um vizinho, um líder da sua igreja, alguém que esteja próximo a você, algum conhecido de confiança, entre em contato com essa pessoa, né, e peça alguns minutinhos para que você possa conversar com ela. Tá certo, doutora. Os tempos de crise, que fazer, como fazer, mas a nossa convicção é de que vai passar. Essa crise tem um fim, que está para se encerrar, e nós temos visto algumas situações. A exemplo de os alunos estão com as suas aulas suspensas, estão dentro de casa, eles tinham uma rotina, escola, às vezes aula de reforço, aula de inglês, e estão parados. Agora, como é que eles podem se preparar ou estar se preparando para retornar às suas atividades? Eles estão dentro de casa, distante da sua rotina, e tiveram esse momento, que acredito que nenhum deles que tenha vivido isso antes, de ter as suas aulas encerradas abruptamente, não tinham essa experiência, agora passaram por esse período, estão passando, mas vão ter que voltar, nós esperamos isso, que eles voltem às suas aulas. Como que eles devem se preparar para isso? Então, Jeová, é muito importante os pais aí, os responsáveis por essas crianças, manterem a rotina dessas crianças dentro do possível, o máximo possível, inclusive. Então, estabelecer o horário da criança acordar, manter esse horário, o horário que ela estaria na escola estudando, mantenha ali aquele momento de estudo focado, então, passe atividades. Muitas escolas, inclusive, estão passando atividades, né? Então, separe aquele horário para as crianças fazerem as atividades que elas precisam, para elas estudarem, tirarem o tempo de estudo. Isso é uma maneira que, com certeza, contribui para que, quando essa criança retorne, ela não sinta tanto o impacto da mudança, porque ela está mantendo aí uma rotina dentro de casa de estudos e de atividades também, né? Se você tem um quintal na sua casa, prepare atividades para a criança brincar, jogar um futebol, uma queimada, enfim. Temos muitas possibilidades de a gente conseguir manter, inclusive, o corpo das crianças se movimentando. É importante, elas têm muita energia, então elas precisam disso, né? Se você tem um espaço, e ainda que você tenha pouco espaço, tem alternativas. Procure na internet brincadeiras que façam com que a criança ela fique em movimento e aí ela consiga manter o mais próximo possível a rotina dela do que era anteriormente. Isso, com certeza, contribui para que ela retorne. Ah, não, muito bom. Vai acabar a vida fácil de uns que estão aí achando que não tinham mais o que fazer. Mas só aproveitando a pergunta... E, na verdade, assim, tem ainda a questão de comer, né? Porque muitos aí, eu acredito que muitas crianças vão sair obesas desse período aí. Crianças e adultos, né? Não fala em adulto, por favor. Tá, só aproveitando essa assim, vamos ter que voltar às atividades, né? Falamos dos alunos, das pessoas que estudavam, que tinham seus horários de estudo, estão nesse momento parados, devem voltar. Mas também nesse mesmo sentido, nós temos profissionais
que também estavam a toda atividade, a pleno vapor, digamos assim, e tiveram abruptamente que parar. Agora vão ter que retornar. Para que eles não tenham tantos transtornos ou conflitos, porque vão lidar com algumas pessoas ou que continuaram trabalhando ou que pararam também. Para que essas pessoas tenham o mínimo de problemas possível, as instruções para que elas possam reinserir-se às suas atividades com o mínimo de danos possíveis. Então, a gente mantém a mesma linha de raciocínio em relação às crianças, né, Jeová? A gente precisa conseguir manter a nossa rotina o mais próximo possível, tá? Então, mantenha o seu horário, o horário que você acordava, mantenha, tente manter esse horário. Ou, se você precisa de um pouco mais de descanso, porque não deixa de ser uma possibilidade também de alguns descansarem um pouco de vidas muito corridas. Pode estender, mas sem se perder nesse equilíbrio da coisa, né? Mas manter a sua rotina de alguma forma o mais próximo possível é importante para que essas pessoas também não sofram esse impacto. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho acordado geralmente no horário que eu sempre acordava, né? Faço as atividades que eu fazia anteriormente pela manhã, produzia conteúdo, estudava. À tarde eu tenho a possibilidade de manter o meu trabalho, então eu continuo os atendimentos à tarde. À noite estou dando aula, porque as faculdades elas estão com aula online, os alunos estão mantendo aí a rotina de estudo. Então, assim, tem alguma coisa próxima. Eu sofri a questão da atividade física. Então, agora, por exemplo, eu tive que me empenhar muito para eu fazer atividade física sozinha em casa. Não foi fácil, né? Mas a gente foi sem vontade mesmo e a gente deu conta. Então, assim, com dificuldade, mas a gente vai. Manter essa rotina o mais próximo possível, dentro das suas possibilidades, não desconsiderando as suas necessidades também. Então, se é um momento que você diminuiu o trabalho e que você pode pôr coisas passadas em ordem, ou que você pode descansar um pouco mais, se isso for uma necessidade sua também, valide essa necessidade e coloque isso em prática. Porque quando você retornar, você vai retornar com o gás que você precisa, quem estava cansado demais, né? Lanúzia, esse mês foi muito falado, se falou muito sobre imunidade, né? Então, as pessoas pesquisando na internet sobre qual vitamina é melhor para a imunidade nesse momento, que remédios teria para melhorar a imunidade, o que se pode fazer para melhorar a imunidade. E quando se fala de comportamento, emoção, pensamentos, isso influencia na imunidade. Como é que você explicaria isso para a gente? Então, sem dúvida alguma, influencia, e a gente está aqui com o endocrinologista, né? Então eu tenho até que ter um certo cuidado, que entende muito sobre isso, mas, Vilde, tem estudos científicos que mostram que um ser como a gente, né? O ser humano, vivenciando muitas situações de estresse ao mesmo tempo, tem uma liberação de um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, que está numa sobrecarga dentro dessa circunstância, que afeta todo o funcionamento dele, biológico, mas não só biológico, porque ele está vivendo situações de estresse, e a situação de estresse está aqui fora. Problemas financeiros, por conta da crise, né? Problemas no relacionamento ou problemas de outras naturezas, a pessoa precisa aprender a enfrentar e a resolver essas situações que estão aqui fora. Com essas situações, então, alerta aí, começa a liberar muito cortisol, a pessoa fica muito sobrecarregada fisiologicamente falando, e aí ela começa a ficar com uma imunidade mais baixa e com maior dificuldade, inclusive, para poder se engajar na resolução desses outros problemas, né? Então, é muito importante a gente conseguir identificar, sentir o nosso corpo quando ele está falando com a gente, que a gente está percebendo que a gente está ficando mais fraco ou mais apático. Tem alguns sinais que o nosso corpo dá, né? Avalia, verifica como é que está, se mudou alguma coisa, preste atenção e aí procure o médico, né? Entre em contato com o médico se é uma questão e uma condição física que está afetando demais, isso com certeza vai afetar outras questões, e tendo esse cuidado médico, você pode, então, começar a pensar na possibilidade de já resolver outras questões que estão aqui fora. A gente percebe, então, que essa questão emocional, ela influencia, como você falou, na imunidade, mas ela pode também influenciar sobre o comportamento alimentar.
Com certeza. Né? Nesse momento que as pessoas estão mais em casa, ociosas, junto com esse impacto emocional que está acontecendo, como é que você julgaria esse momento e como é que isso pode impactar na questão do peso do paciente? Então, Vilde, excelente essa pergunta. Muitas pessoas dão uma função para a comida que não é a função da comida. A comida tem como função saciar uma necessidade fisiológica nossa, certo? E aí algumas pessoas, quando elas vivem conflitos de relacionamentos, problemas no trabalho ou uma sobrecarga muito grande de trabalho, inclusive, elas chegam em casa ou em qualquer outra situação, elas acabam tendo acesso à comida como uma fonte de alívio e de prazer. E aí, ela começa a usar a comida como uma fonte de resolução que não é resolução, mas para ela naquele momento se traduz nisso pelo alívio que ela sente ou prazer mais fácil. E o fato é que, quando a gente muda essa função da comida, a gente cria um grande problema. E nós temos duas possibilidades. Ou a gente faz o enfrentamento da situação, ou a gente foge. A fuga, geralmente, vem, aí é onde entra a comida. A pessoa, quando ela não sabe enfrentar o problema e resolver o problema que ela está passando, social, ela acaba usando a comida como uma forma de fugir daquilo. Não sei resolver, então eu vou comer para eu ficar aliviado, me sentindo um pouco melhor ou ter até algum tipo de prazer. Nesse momento é importante que a pessoa busque desenvolver um repertório comportamental para ela resolver os problemas. Porque quando você coloca a comida, dá para a comida uma função que não é dela, você cria um problema muito maior para você. Você come naquele momento, se sente aliviado ou sente algum prazer, mas em seguida vem todo um comportamento ruminativo, de pensamentos ruins, de sentimentos ruins, de culpa, né, da pessoa não se sentir bem, dela ficar se punindo, inclusive, por toda essa situação, não se sentir bonito, né, ou satisfeito com sua aparência física. Então, cria-se outros problemas a partir dessa fuga. O ideal, de fato, é que você consiga enfrentar a situação. E aí você vai ter que buscar formas para que você enfrente o problema que você está vivendo no seu ambiente, seja familiar, seja de trabalho ou qualquer outro que seja. Estamos aí caminhando já para o término do programa, né? E já gostaríamos de agradecer, né, a psicóloga, a doutora Lanúzia Lobo, por ter nos concedido, né, esse tempo. Eu sei que é muito corrido, que não é fácil, né, tirar um tempinho, mas que aceitou o nosso convite para estar aqui, nos ajudando, esclarecendo a você, telespectador que está aí em casa. Espero assim que, nesse momento, nós tenhamos atingido, né, os nossos objetivos, que era trazer informações a você. Então, eu deixo a palavra com você, doutora, para que você possa fazer suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, a Dármina, ao Jeová e ao Vilde, por estar aqui com vocês nesse momento, compartilhando dessas informações que eu acredito que muitas pessoas precisam e buscam ter acesso a elas. E a minha mensagem é para que, nesse momento, a gente possa, de fato, se unir, né, enquanto comunidade, enquanto sociedade, para que a gente possa, de fato, praticar e ter práticas empáticas, de a gente conseguir olhar o outro a partir da perspectiva dele e buscar atender às necessidades ou ajudar ele a atender as suas necessidades de acordo com aquilo que ele precisa. É um momento de muita solidariedade, muita dor também. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai aprender muito. Quando tudo isso passar, seremos outras pessoas, seremos uma outra sociedade, uma outra comunidade. E nós podemos fazer diferente. Nós podemos, de fato, transformar um momento de adversidade num momento que seja possível nos fortalecermos enquanto pessoa e enquanto sociedade e sermos mais criativos nas resoluções daquilo que a gente necessita. Nesse momento, quero agradecer aos telespectadores que estão assistindo Missão Saúde e aproveitar a oportunidade para que todos, e convidar a todos que possam ir no Instagram Missão Saúde, lançar suas perguntas para os próximos programas. Um abraço a todos. A você que nos assistiu do início ao final, que esteve conosco, atento a todas as nossas explicações, perguntas, questionamentos,
A tudo que foi falado aqui, nós queremos agradecer. A você que nos encaminhou pergunta por meio das nossas redes sociais também, o nosso agradecimento. Continue encaminhando suas perguntas, os seus questionamentos. Nós vamos fazer todo o empenho para respondê-los. Também agradecer a doutora Lanúzia também, que disponibilizou do seu tempo para estar conosco, estar contribuindo de maneira eficaz. Nós acreditamos nisso. Foi esclarecedor tudo que foi dito aqui, doutora. Esperamos contar em outra oportunidade com mais uma participação sua aqui, dando esclarecimento. Certamente a população foi beneficiada com tudo isso que nós tratamos aqui hoje, tá bom? Mais uma vez, nós reforçamos o convite para que vocês nos acompanhem por meio das redes sociais, nossos programas na TV também, e encaminhando as suas perguntas também, tá bom? Muito obrigado. Será disponibilizado o link aí para que vocês também possam estar assistindo, enviando para os seus amigos. Fique ligado aí, nos assistindo, TV Cairóis, canal 7.1. E nós vamos também estar disponibilizando o link para que vocês possam estar divulgando o programa nas redes sociais. Muito obrigada a todos.